Olá, alunos, saudades. Em breve estaremos juntos. Estamos mais uma vez reunidos, eu e o professor Jonatas, para uma videoaula em que abordaremos a matriz energética mundial, a sociedade urbano-industrial, percurso 8 do livro Expedições Geográficas. Quando nós falamos da matriz energética mundial, na verdade, nós estamos nos referindo a todas as formas de energia existentes, sejam elas renováveis ou não renováveis. E nós temos aí como matriz energética mundial o destaque para o petróleo. O petróleo, em seguida o carvão e o gás natural. Observem aí os percentuais. É muito importante que vocês façam a leitura do gráfico. Esse é um gráfico de setores ou o famoso gráfico de pizza. Então, o petróleo é a principal fonte energética mundial, né? Depois vem o carvão e o gás natural. Todos eles são fontes energéticas não renováveis. São poluentes, portanto, não são fontes energéticas limpas, poluem o meio ambiente e não são renováveis. Observem aí que a energia hidrelétrica no mundo, ela representa apenas 6,8%. Sendo que a hidrelétrica, sim, pode ser considerada renovável, porque nós temos água em abundância, rios encachoeirados, e através dos rios pode-se promover a produção de energia elétrica, né? A energia hidráulica, a principal fonte é a água, mas ela ainda representa muito pouco. Só uma observação, professor. Sim. Esses hidrelétricos, esses rios, né? São Sim. Rios de Planalto. Rios de Planalto, exatamente. E não adianta ser rio de planície, tem que ser rio de Planalto. São os rios encachoeirados, né, que permitem a construção das hidrelétricas para a produção de energia. Então, como matriz mundial, matriz energética mundial, nós não temos, assim, os rios não suprem as necessidades ainda, né, do mundo. E quando é preciso fazer uma distinção entre a matriz energética e a matriz elétrica. Nem toda matriz é elétrica. Nós temos que pensar que a energia elétrica, sim, ela é produzida, aí no caso, através do movimento das águas. Mas essa distinção é muito importante. A matriz energética dessa matriz elétrica, porque nem toda energia é elétrica. O que é que move o mundo, os caminhões que levam as mercadorias no mundo todo? Nós dependemos de quê, basicamente? Do petróleo.
Então, o petróleo é realmente ainda essa grande fonte em todo o planeta, né? Essa matriz energética necessária. E ele não é renovável, esse é o grande problema. Então, se houver o esgotamento, a natureza, como nós já dissemos numa aula anterior, vai demorar milhões e milhões de anos para produzi-lo novamente. Então, é preciso realmente que nós descobramos outras fontes energéticas que sejam renováveis, que sejam menos poluentes e que possam resolver o problema da energia no mundo. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar é quanto à matéria-prima e o recurso natural. Existe uma diferença. Ela é meio sutil, mas ocorre. Vamos pensar no recurso natural como sendo aquela fonte que está na natureza. Então, vamos dar um exemplo aqui. O minério de ferro, ele é apenas um recurso natural, porém, quando extraído das jazidas no subsolo, aí sim ele se torna matéria-prima. Então, tudo que existe na natureza e que pode ser utilizado pelo homem é recurso natural. A partir do momento que nós fazemos uso desse recurso, ele se torna matéria-prima. Um exemplo, nós temos lá o algodão. O algodão é um recurso natural. Uma vez colhido com o objetivo de atender às demandas por tecido, por roupas, ele vai se tornar a matéria-prima para a fabricação do fio e, com o fio, a fabricação do tecido. Então, o fio ainda é um recurso, aliás, o fio ainda é matéria-prima, só que é uma matéria-prima já transformada, mas ela vai ser utilizada no processo de fabricação daquele produto. Então, é matéria-prima. Então, existe essa distinção. O recurso natural e a matéria-prima a partir do momento que nós passamos a utilizá-la, seja in natura ou já ligeiramente transformada, para que haja a sua utilização naquele produto que se deseja obter, né? Então, matéria-prima e recurso natural. E, finalizando a minha fala, nós temos que pensar o seguinte, eu gostaria até que o professor Jonatas mostrasse, Jonatas, consumo de matérias-primas. Está aí na página 71. Vamos ler um pequeno trecho dessa página. O crescimento, aqui no segundo parágrafo, Jonas, o crescimento populacional, o modo de vida com base na sociedade de consumo ou do desperdício e a urbanização crescente exigem a extração de quantidades cada vez maiores de matérias-primas naturais e transformadas. Então, o crescimento da população, a sociedade consumista que nós temos hoje, em que o homem acaba valendo por aquilo que tem e não pelo que é, a urbanização crescente, ou seja, as cidades crescendo, né, cada vez mais no mundo todo, isso faz com que haja
uma necessidade cada vez maior de matérias-primas naturais e transformadas. Matérias-primas estas, ou seja, aqueles recursos naturais que estão na natureza, muitos deles correm o risco de se esgotarem. Então, é preciso que o homem pense em novas formas de vida, que ele pense na reciclagem, no consumo que não seja desenfreado, num consumo pautado na coerência, na lógica, naquilo que realmente é necessário e não no supérfluo. E, infelizmente, nós percebemos que as nossas crianças hoje ainda estão sendo educadas para o ter. E a mídia se encarrega, né, de promover. Fala-se na importância do ser, mas vive-se o ter. Prioriza-se o ter em detrimento do ser. Então, é preciso muito cuidado. Caros alunos, agora eu passo a palavra ao meu amigo Jonatas, que a gente finaliza, né, essa nossa videoaula. Ele vai fazer alguns comentários aqui de outros aspectos desse percurso. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Vamos lá, amigos, alunos do 9º ano, vou multiplicar a minha tela aqui para vocês. Seguindo também no seu livro didático, ressalto que é sempre importante fazer a leitura de todo o percurso que nós estamos trabalhando. No nosso caso, percurso número 8 do seu livro didático. Bom, seguindo aí na página 72 do seu livro didático, nós vamos falar sobre as cadeias de inovação, recursos naturais e matérias-primas. Como que um país faz para estar na frente do outro em relação a PIB? Como que eu faço para um país enriquecer, né? Muito simples, e eu vou colocar para vocês aqui, como coloca o professor Mellen Adas e o professor Sérgio Adas, que é o autor desse livro, pesquisa e desenvolvimento é o que eleva um país, ou seja, investimento em educação, desde os anos iniciais até o fim, né, do estrito senso, lá no doutorado. É investimento em cima de investimento. Quanto mais investimento, mais pesquisa, mais desenvolvimento. Lógico que isso não é só papel do governo, mas isso também é papel de empresas que devem financiar essas ideias, né? Quanto mais inventos, melhor. Se você inventar uma máquina que ela vai, por exemplo, vou dar um exemplo, essa máquina já foi inventada, mas para tirar o sal da água, né, e que possa aguar plantações, porque sabemos que a água salgada não tem esse trabalho de conseguir, né, aguar as nossas plantações com eficácia, né, acaba até morrendo as plantas se aguar com essa água. Precisamos de uma máquina que tire água, que faça água doce, né, que tire a salinização da água e tudo mais. Nesse sentido, empresas financiam projetos como esse e devem, porque nós estamos aqui na revolução técnico-científica informacional, ou seja, já estamos na terceira revolução industrial. Falamos lá no começo do ano, falamos sobre globalização, então nós podemos lembrar da nanotecnologia, nós podemos falar da robótica, nós podemos falar da evolução da informática, né, de lógica de programação e tudo mais. Então, meus caros alunos, um país, para conseguir estar na frente, é investimento em educação. Educação que vai fazer, né, pesquisa, que vai fazer desenvolvimento por parte de cientistas. E olha só, não falando muito sobre isso, nós podemos apontar esse mapa aqui, ó, Mapa Mundi, né? No mundo, os 20 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, P&D, em bilhões de dólares. Então, quem vai liderar? Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos investem muito
em pesquisa e desenvolvimento. Logo em seguida, nós temos a China, o Japão, né? Apesar que o Japão investe mais do que a China em relação ao seu PIB, né? Mas a China está em segundo lugar por causa do tamanho do seu PIB, que hoje aborda aí 14% do PIB mundial, seguido dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos tem 24% do PIB mundial. Por que ele tem esse PIB? Porque ele investe em pesquisa, em desenvolvimento, ou seja, ele é pioneiro na hora de falar de novas coisas, né? Seus cientistas estão lutando dia a dia para buscar novas formas. E temos aqui também a Alemanha, nós temos aqui os países nórdicos, né, nessa região aqui, a Suécia, podemos falar também, e nós temos com um investimento assim bem sucinto o Brasil e outros países que não investem, né, a África, regiões da Ásia, né, o sudeste da Ásia, no sul da Ásia também é uma maneira bem discreta em falar em pesquisa e desenvolvimento, e nós temos que dar valor nesse sentido e temos que, com certeza, incentivar os governos, né, a se manifestar para que os governos investam em pesquisa e desenvolvimento. Para finalizar a minha fala aqui, meus caros, eu quero falar desse estação socioambiental, né, e esse texto que diz sobre o Brasil em busca de revolução dos ventos. Como o professor Juraci colocou, a nossa matriz energética é a matriz energética mais limpa do mundo. Se eu não me engano, são 54% de uma matriz energética limpa, ou seja, que não tem tanto a queima de combustíveis fósseis, que busca sempre partir para uma energia que não vai poluir o meio ambiente. Isso quer dizer que é uma energia limpa. Nesse sentido, meus caros, o vento é um grande diferencial em alguns lugares do Brasil, principalmente lá no Nordeste, né? E aqui nessa foto aqui, ó, vocês estão vendo esses aerogeradores, tá vendo? Nós estamos mostrando para vocês, né, que ele está captando energia eólica. Mas lá no Nordeste eles fazem diferente, né? Aqui é no Rio Grande do Sul, essa foto eles fazem diferente. Eles colocam esses aerogeradores de uma maneira horizontal, tá até aqui no texto, ó, turbinas horizontais. Então é deitadinho que ele coloca para o vento pegar e pegar de verdade. Ou seja, cria aí, ó, 13 gigawatts de energia ao mês, ou seja, 8,3 de todas as matrizes energéticas produzidas no país. É um número extremamente considerável, sabendo que em algumas regiões do Nordeste nós não temos alguns rios de planaltos, né, como nós já colocamos aqui, tanto é que o velho Chico, ou o Rio São Francisco, ainda está chegando, por exemplo, no Ceará, né, com o desvio que os governos estão fazendo ao longo de 40 anos já, mas isso ainda para tentar melhorar a questão de energia e tudo mais. Mas nós temos aí os gigawatts criados pela energia eólica, uma energia limpa, que não vai poluir nada e só vai trazer um benefício. Muitos países invejam o Brasil pelas suas condições naturais, mas também invejam porque ele consegue produzir essa matriz energética fantástica, que nós temos que, ao longo dos anos, fazer isso aí mesmo, produzir por um lado sustentável, unir a economia, unir os recursos naturais e cuidar das gerações futuras. E isso nada mais é que sustentabilidade, meus caros alunos. Então, nesse momento é o que eu tinha para falar para vocês. Sem mais delongas, peço aos senhores e às senhoras que vejam o seu livro didático, leiam, leiam e leiam. É o segredo de quem quer chegar num lugar longe, se distanciar dos demais em relação ao conhecimento para suprir a sua própria vida, né, com novas formas de ver o mundo, sempre vai ser valorizado pelas empresas, pelos governos e por todos aqueles que estão à sua volta. Com certeza você vai ganhar a admiração pelo conhecimento. Professor Juraci, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigado, Jonatas. Obrigado, caros alunos, pais. Vocês
Vocês, pais, são os nossos grandes parceiros e estão nos dando o apoio que necessitamos. E obrigado por tudo. E até a próxima. Um abraço fraterno. Grande abraço também. Tchau. Tchau.